Olha, o mercado cripto em 2024 mais que dobrou de tamanho, um pouquinho mais só. E a ideia nessa semana é, ao invés de fazer um panorama do mercado convencional de ativos e ETFs, já que tem muito mercado fechado por causa da virada do ano, a gente não avalia o mercado cripto em 2024, entende o que aconteceu, tenta fazer algumas teses ou projeções para agora 2025 e ver quais são os setores mais descontados dentro desse mercado. Lembrando que esse vídeo ele é feito praticamente todo no Panorama Resulta Capital, essa ferramenta aqui gratuita que eu mesmo criei e vocês podem acessar aqui gratuitamente. Só ir no link da bio, vai estar no site oficial, vai clicar aqui em Panorama e vai deixar aqui ó, seus dados. Logo mais você já vai ter o acesso, tá bom? Bom, beleza. Então vamos começar avaliando os principais criptos aqui. Quando a gente fala de top 10, a gente não vê muita alternância entre as cripto aqui no mercado, né? Acabam sendo meio que as mesmas. E acho que isso é muito natural, né? Uma parte delas aqui embaixo da tabela aqui, né? Eles até trocam, se alternam, mas é difícil a gente ver alguém chegando muito forte, muito novo de uma hora para outra. Então a gente vê que tem moedas que ficaram muito bem faladas, muito famosas, com muitas promessas, mas acho que eu não avalio muito as moedas em si. Eu gosto muito mais de avaliar o setor cripto como um todo e aí, claro, dentro das cripto, os setores diversos. E já comenta para mim se você tem cripto na carteira e se isso salvou o seu ano, porque no meu salvou demais a carteira. Inclusive vou deixar recomendado no final desse vídeo a retrospectiva geral dos mercados, que eu comento um pouquinho de cripto, mas eu falo de renda fixa, Brasil, Estados Unidos, SP500 e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, o que mais chama atenção aqui é essa alta de 100% praticamente de crescimento no mercado cripto mundial, né? Mundialmente falando, isso tudo em dólares, tá? Claro que o Bitcoin ainda superou essa marca, mas ele carregou bastante aí todo o mercado cripto como um todo, né? Como a gente sabe, o Bitcoin ele tem uma dominância aqui muito relevante, ou seja, quando ele sobe, o mercado cripto tende a acompanhar ele e de alguma forma, né? Pelo menos as principais, né? Aqueles que mais são relevantes. Não quer dizer que vai subir tanto quanto ele, mas eles tendem sim a ter uma certa correlação. E a gente consegue ver isso aqui pelo mapa dos ativos, né? Quando a gente coloca aqui numa performance anual, a gente vê de cara que os principais, né? Que aqui está ordenado pelo market cap de um ano, eles estão todos verdes aqui positivos. De novo, alguns sobem mais, alguns sobem menos, mas todos eles tendem a seguir o que o Bitcoin está fazendo, que geralmente manda no mercado todo, né? Aqui fica aquela reflexão de sempre, então não é porque os principais sobem que todos sobem. Então, na mesma visão, né, de um ano para cá, agora sem considerar o market cap, a gente percebe como tiveram muitas e muitas cripto, muito menores, que na realidade até se desvalorizaram, né, perderam algum dinheiro. Então, isso aqui provavelmente são projetos muito ruins, alguns são meme coins, cara, golpes em geral, enfim, a gente sabe que tem de tudo, mas fica aquele alerta, né, não é porque Bitcoin e ETH subiram bem, subiram forte, que todas as outras moedas vão subir. Né? Para você também não sair naquele viés do tipo, cara, tá subindo Bitcoin, mas essa outra que ainda não subiu, que eu nunca vi na vida, do tipo Ternoa, que caiu 80%, será que é bom, será que não é? Cara, tem que estudar, tem que ver. Geralmente é uma aposta de alto risco. E eu geralmente acabo não olhando muito para esses ativos. Para mim, os principais são esses aqui de cima mesmo, principalmente olhando aqui pelo market cap mais relevante. Outra análise obrigatória que a gente tem que fazer quando quer saber no detalhe as questões cripto é a questão aqui do índice do medo e da ganância, né? Aqui tá até meio desatualizado, tá 31 de dezembro, deve demorar uns diazinhos aqui para rodar aqui esse job, mas o que a gente percebe é que houve uma queda muito, muito grande na ganância em geral do mercado cripto. Eu lembro bem, quando a gente estava ali no início de dezembro, estava aqui em cima, estava 89, 90 de ganância, muita gente gananciosa no mercado, e o mercado realmente fez uma espécie de um topinho, né? Já deu uma corrigida, um mínimo considerável, né? E agora a gente está aqui com menos de 50, ou seja, a gente já está abaixo aqui da metade, então já em território de medo, vamos dizer assim, né? Claro que não é um medo exagerado, isso aqui vamos dizer assim, que voltou para a normalidade, mas a gente percebe que houve uma grande queda aqui, né? Você percebe, de dezembro que estava mais de 80, 90 para 70 e agora 50, o mercado deu uma certa respirada. E isso pode sinalizar alguma movimentação grande em breve, tanto para cima quanto para baixo. Assim, e ninguém sabe se vai para cima ou se vai para baixo. Mas eu sei que se você gosta desse vídeo, vai deixar o like e se inscrever aqui no canal. Bom, e só para não perder o bonde aqui, olhando numa performance de um ano para cá, que é praticamente 2024 fechado,
a gente vê que de forma bem relevante a média do mercado aqui das top 10 foi aqui o crescimento aqui do total, né? O que é o total? O total são, enfim, o mercado cripto total. Então, cresceu aí 100% na média as principais cripto, né? Aí, claro, né? Tem o outlier, que foi o XRP. Quem tem na carteira certamente se deu bem. Mas também tem o outlier que não subiu tanto, que foi o ETH, né? Claro que nem tô considerando aqueles que ficaram 80% negativo, né? Tô olhando aqui somente os principais, mas que todos eles se valorizaram. ETH que segue sendo uma grande promessa para o mercado. Já vou falar mais disso. Mas quando a gente fala de destaques de 2024, a gente tem que falar aqui, ó, dos ETFs de Bitcoin, ETH e tantos outros que começaram a ser amplamente aceitados. Sem dúvida nenhuma, isso aqui foi um grande catalisador para o aumento de preço do Bitcoin e de tantas outras cripto em relação à aceitação pública desse mercado. Então a gente já ultrapassa aqui uma barreira de aceitação que Bitcoin não é mais coisa de criminoso, que só rodava em sites da Deep Web, que é um negócio proibido. Não, agora a gente começa a entender que realmente está tendo mais aceitação, governos começaram a buscar, começou a ter muita mídia em relação a grandes instituições também comprando. Quando a BlackRock faz o ETF, ela facilita isso para o mundo todo, é um sinal muito claro de que o sistema financeiro agora já está bem comprado, já está bem carregado e pode mandar o preço lá para cima, tá? Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Quando era 2013, 14, 15, 16, o que mais tinha era banco falando mal, banco proibindo, Itaú fechando conta de cliente que tinha Bitcoin. E era uma grande falação, vamos proteger as pessoas, não sei o que. E agora, certamente eles estão comprados até a tampa, enquanto os outros, sardinhada em geral, né? Vendeu ou nem comprou. E aí, certamente, esse preço vai para a lua, né? Não falando assim em 2025, mas falando assim de médio e longo prazo, né? A mesma coisa acontece com o ouro, né? Quando o ativo é bom, as grandes instituições, quem detém muito dinheiro e quem detém muita informação, vai tentar fazer o máximo possível para comprar o máximo que der antes dos outros e depois vida que segue. Só estourar o preço para cima e deixar a oferta e a demanda fazer o resto, né? Por isso que é importante ler os sinais, né? Ler todos esses sinais bem relevantes. Mas existiam riscos. Sempre existe risco. Agora a pergunta que você tem que se fazer é mais arriscado você ficar comprado em reais por 20 anos ou em Bitcoin? Ou em dólares? Ou em outras moedas? Aí você tem que refletir, né? Eu tenho minha opinião já. E aí, avaliando aqui os ETFs, aqui, os principais pelo menos, a gente percebe que está muito próximo aqui da máxima histórica em termos de AUM, né? Que é o valor máximo de mercado que eles estão acumulados lá dentro de dinheiro. E que houveram aqui algumas realizaçõezinhas, algumas vendas, mas eu ainda vejo que não são os ETFs que vão ditar bem o mercado, tá? Acho que eles têm um papel assim de sinalização, tá? Mas eu acho que não é isso aqui que vai mover o mercado mesmo. Olha, os contratos futuros aqui, que também estão em níveis máximos praticamente aqui, de interesse aberto e de valores investidos, vamos dizer assim, eles acabam sendo muito, muito relevantes para o BTC, tá? Porque isso aqui representa alavancagem, tá? Então isso aqui tem um potencial grande de efeito em cascata, tanto para cima quanto para baixo. Diferente dos ETFs, que são o mercado à vista, tá? Tem uns detalhezinhos aí no meio, mas isso aqui acaba sendo até um pouco mais relevante, dependendo da época. Aqui o que mais me chama a atenção é que as grandes baleias ali da Binance, que elas são meio que consolidadas, as carteiras deles são consolidadas aqui por esse gráfico, elas estão ficando mais compradas do que vendidas depois de um longo tempo, tá? Isso significa que, enfim, elas estão o carrinho cheio, vamos dizer assim, né? Claro que já foi muito mais cheio em outras ocasiões, mas elas estão achando que está relativamente barato, tá bom? Pode voltar aí em dezembro ou novembro, eu fiz vários vídeos olhando esse mesmo gráfico, quando ele estava aqui embaixo, ó, estava bem aqui embaixo, e isso significava que elas estavam mais vendidas do que compradas. Não necessariamente elas estão vendidas em termos de posição, tá? Isso aqui é meio complexo de explicar, mas quer dizer que elas estão mais interessadas ou estão achando que o preço estava, no caso, mais caro do que era aceitável, né? E agora, teoricamente, elas estão achando que está mais barato do que o aceitável. Olha, isso aqui também é fundamental para a gente fazer uma avaliação agora, olhando para 2025, né? O que acontece? As liquidações dos mercados futuros, que é quando a posição das pessoas está tão negativa que a corretora liquida automaticamente, elas pararam de acontecer. Então, simplesmente não teve mais liquidação, ou seja, não tem mais gente muito exageradamente posicionada a ponto de ser liquidado. Então, de novo, quando isso acontece, o mercado até pode ficar de lado, mas ele meio que está próximo de fazer alguma grande movimentação, tanto para cima quanto para baixo. E isso que vai chamar mais liquidações. Então, a gente vai ver aqui
uma série de liquidações aqui negativas se o mercado for para cima, ou uma série de liquidações positivas se o mercado for para baixo. Porque lembra, né, quem está long é quem está comprado. Se o mercado cai, o long é liquidado e vice-versa. Como últimos dois dados avançados em relação ao Bitcoin, tem aqui a questão dos volumes de pesquisa do Google e também da volatilidade, tá? Então, de novo, não tem um volume tão absurdo assim, é um volume alto, é relevante sim, mas não é tanto quanto 2017 ou lá em 2021, que a gente realmente viu topos no mercado e grandes viradas de bear market, e também a volatilidade ainda não está em patamares absurdamente altos, como já foi lá atrás, tá? Esse aqui não é que é um indicador que a gente vai usar para virar a mão ou alguma coisa assim, mas são indicadores que nos dizem um pouco do sentimento do mercado, né? Mesma coisa lá o Fear and Greed Index lá, que estava 49,50, né? Muita gente acha que já cansou, começou a jogar toalha, mas o BTC ele pode surpreender para cima ainda. E no caso, essa mesmo que acaba sendo a minha expectativa aqui para 2025 em relação ao BTC, tá? Hoje, quando eu estou gravando, ele começa a subir 3%, né? Tem muita gente que fala que ele pegar e vai embora aqui para cima já e vai estourar tudo. Eu não sei, eu realmente não sei, eu nem tento prever essas coisas. Eu ainda acho que ele cutuca aqui essa região aqui para baixo, tá? Ele captura essa liquidez que a gente fala. Isso é muito comum do Bitcoin, né? Fazer essas pegadinhas, vamos dizer assim, mas eu ainda acho que ele vem aqui para cima, ele ainda tem espaço para valorizar, para justamente, enfim, né, criar essa sensação de euforia extrema e 120 ou 130 mil dólares para realmente, talvez, virar a mão, ficar um pouco mais em bear market, não necessariamente fechar o ano negativo, tá? Muitas vezes ele sobe, depois ele corrige bem e fecha o ano próximo do 0 a 0, não sei, não tento fazer essas previsões, mas ainda acho que é melhor ter na carteira do que não ter, tá? Certamente em alguns níveis de preço, dependendo de como ele vai, vale a pena você não ter mais na carteira ou diminuir consideravelmente a sua exposição, porque de um jeito ou de outro, ao longo de 2 anos, por exemplo, o mercado pode cair 50%, 60%, 70%. Tá? Então, se você está muito carregado, fica doloroso fazer o rebalanceamento da carteira. E aí acaba te prejudicando demais. Tá? Então, tem que tomar esses cuidados. Lógico que para quem ainda não está exposto no mercado é um pouquinho mais difícil, mas vai ter que fazer o preço médio DCA ao longo de meses, tá? Senão, você corre o risco de estar comprando aqui nos 100 mil e aí ele cai lá para 50, 40 de novo, e você está muito carregado. E para encerrar aqui o vídeo, o mais importante não é a gente acertar se o BTC vai subir ou cair, ou então qual que é a cripto que vai subir ou cair demais. O que mais vai ser relevante, claro, é ter boas carteiras de investimento, fazer uma alocação adequada e ideal e ter esse acompanhamento de forma esperta. E se você não sabe fazer isso, eu te apresento as minhas soluções, que tem um link na bio mostrando tudo isso. Mas eu acabo preferindo olhar muito mais por setores. Então eu coloquei aqui os principais ETFs que a gente tem no Brasil, que representam setores dentro somente do universo de criptos, beleza? Que é o que a gente está avaliando aqui realmente, tá? Então, o único que eu quero desconsiderar aqui de cara é o NFT aqui, jogos e obras de arte, né? Esse aqui, sinceramente, por mais que ele está devendo uma alta, né? Que eu vou falar aqui do DeFi em diante, esse aqui eu acho que é difícil ele ter uma grande valorização na sua carteira, tá? Agora eu posso estar muito errado e você, enfim, pode ficar de fora de um grande movimento, mas, sim, se ficar de fora, ficou, né? Acho que não vejo grande valor nisso aqui, pelo menos não agora, tá? Talvez mais pra frente, mas aqui eu simplesmente vou esquecer um pouquinho. Agora, o que fica muito, muito nítido, né? Quando a gente avalia BTC e o Hash 11, que pega a cesta dos principais, eles andaram muito, muito parecidos. Mas quando a gente olha aqui os ETFs que representam aqui, ó, blockchain, DeFi, próprio ETH, soluções de smart contracts, que são soluções realmente úteis aí que a blockchain e o ecossistema cripto sempre prometeu, a gente percebe que eles não se valorizaram tanto quanto o BTC. Então, o que acontece geralmente, não dá para considerar que isso vai acontecer de verdade, mas essas duas pontas aqui de valorização, elas tendem a se encontrar em algum momento. Tá? Pode ser que o BTC caia e esses caras subam, pode ser que o BTC fique de lado e esses caras subam, pode ser que o BTC caia e esses caras fiquem de lado, tá? Mas eles tendem a se encontrar em algum momento. Então o que a gente mais percebe é qual que é o maior potencial de alta e valorização agora para, enfim, pelo menos no curto prazo de 2025. Né? Eu vejo que são esses caras aqui. Tá? Assim, é difícil falar especificamente um, até porque aí começa a ficar meio recomendação. E recomendação eu só posso fazer realmente nas carteiras e lá na comunidade, tá? Mas assim,
A ideia vocês pegaram. Tá? Existe um setor aqui que está, enfim, sobrevalorizado. Ele pode ficar de lado, cair, pode continuar se valorizando. Mas existe uma galera aqui que, em termos do mercado, ela meio que está devendo uma alta e acaba sendo, enfim, criando uma certa expectativa para o pessoal, tá bom? Se você quer ver a retrospectiva com os outros ativos todos e as minhas outras ideias para 2025 dos ativos convencionais, te mostro nesse link aqui. Vai lá que tá muito bom o vídeo. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.